Oi gente, eu sou a Marina e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um tutorial de maquiagem pra vocês. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. No tutorial de hoje eu vim trazer essa inspiração de maquiagem que eu vou deixar aqui na tela. Um olho rosa, porque foi uma maquiagem que me pediram há um tempinho atrás, que eu deixei uma enquete lá no meu Instagram pedindo sugestões de maquiagem. Eu resolvi trazer essa inspiração hoje aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, bora começar esse tutorial. Já estou com a pele limpa, eu usei essa loção aqui, essa água micelar da Riso Cosmético, pra limpar minha pele. E vou passar agora esse hidratante também da Riso, inclusive chegou ontem pra mim, eu tava super ansiosa, que é um super potão. E é um creme que deixa um toque seco na pele, sabe? Então, assim, é ótimo pra quem tem a pele oleosa, que eu tenho a minha de mista, a mais oleosa, dependendo da época. Fora que o cheirinho dele é muito bom. Então, passar bem aqui na região dos olhos, pra não craquelar a maquiagem. Faz uma massagenzinha aí pra deixar essa pele bem maravilhosa. Feito isso, eu vou vir com o primer da Bruna Tavares, com o pincel F09 da Day Makeup. Eu vou aplicando bem na região, na zona T do meu rosto e puxando um pouquinho pra cá. Em seguida, eu vou passar o Pen Stick da Catherine Hill na região das minhas olheiras. Agora eu venho com a esponjinha Drop pequena, úmida, e vou dando batidinhas pra tirar toda a marcação. Até porque eu já aproveitei pra preparar minha pálpebra pra sombra. Eu gosto de usar essa pequenininha na região dos olhos, que eu acho que é mais fácil de encaixar. Mas se você só tiver a Drop grande, também não tem nenhum problema, você consegue usar na região dos olhos, sem dificuldade. De base eu vou usar a L10 e a M40 da Bruna Tavares. Já misturei as duas aqui na plaqueta e eu vou aplicar com o pincel Kabuki de topo reto. Sempre lembrem de puxar até aqui atrás e levar bem aqui na raiz do cabelo, pra não ficar estranho ou dar aquela sensação de que tá mal passado, mal aplicado, né? Venho novamente com a esponja Drop grande e vou dando a famosa batidinha para uniformizar bem na pele. Principalmente na pálpebra, que costuma acumular bastante produto, ou também das linhas de expressão. Para o contorno cremoso, eu vou usar novamente essa base da Lancôme na cor 10.3 Pecan, eu acho que é o nome. E venho com o pincel F58 da Day Makeup, chanfrado e dual fiber. Vou dando batidinhas na plaqueta para dar uma espalhada. Venho bem nessa partezinha aqui que tem esses cabelinhos, para quem tem mais dificuldade de aplicar o contorno. E vou dando essa batidinha. É muito mais fácil aplicar o contorno quando ele já tá mais esfumado do que fazer aquela linha e depois esfumar. Porque quando faz aquela linha, a tendência fica bem mais marcado. Então, se você tem mais dificuldade, opte por fazer assim. No nariz eu faço a mesma coisa com o pincel. Puxo aqui da linha da sobrancelha. E vou descendo. Comecem sempre de pouquinho e vão escurecendo com calma, porque assim você tem mais controle da cor, porque se ele fica mais marcado é mais difícil clarear, então começa aos pouquinhos. Porque contorno é mais prática do que qualquer outra coisa. Se você sentir que ainda tá muito marcado, você pode vir com a esponjinha e dar uma batidinha para tentar esfumar esse contorno. Mas como eu tomei bastante cuidado, o meu não ficou marcado, então
Depois eu só vou vir com contorno em pó pra dar uma reforçada. De iluminador eu vou usar esse iluminador aqui da Vult. Ele também é cremoso. Eu vou usar o pincel F221 da Day Makeup. Vou pegar um pouquinho com o pincel e aplicando aqui, nos pontos mais altos do meu rosto. Essa etapa eu não considero ela essencial na maquiagem, é porque assim, eu gosto muito de iluminador, então eu gosto sempre de caprichar. Mas se você não é muito fã, você pode ou só usar o cremoso ou só usar um pouquinho do em pó. Gosto de passar bem aqui no centro do nariz, bem no meinho, pra dar essa iluminada. E uma coisa que é importante ter em mente, o iluminador ele vai sempre ressaltar os pontos, então você nunca vai passar onde você não quer ressaltar, assim como o contorno ele serve para disfarçar. Então é sempre importante pensar nisso. Por exemplo, se você tem um nariz extremamente arrebitado e você não quer deixar isso mais em destaque ainda, claramente você não vai passar na ponta do nariz. Gosto muito de passar nessa região da boca, porque eu sinto que dá ainda mais um desenho. De blush eu vou usar essa paleta aqui da Francine, só que hoje eu vou testar o blush cremoso, que eu nunca fiz, então assim, vamos testar aqui em primeira mão. Como eu não sei qual pincel eu vou usar, aliás, eu acho que eu nem tenho mais um pincel aqui limpo de produto cremoso, porque também tem aquela coisa, tem produtos, aliás, tem pincéis que são só para produtos cremosos, tá? Então tomem cuidado com isso. Eu vou passar com a mão mesmo. Ai, eu tô com medo de dar muito ruim. Socorro. Meu Deus. Eu acho que até esse blush cremoso da Francine, ele é extremamente pigmentado. Vou tentar dar uma espalhada com a esponjinha. A sorte é que a inspiração que eu peguei, ela tá com um blush mais rosado, mas assim, medo. Agora eu vou selar toda essa pele usando o pó translúcido da Tracta e depois eu vou vir com o iluminador com o iluminador em pó, com o blush em pó e o contorno em pó. De iluminador eu vou usar esse daqui da MAC e vou passar só um pouquinho porque na inspiração ela não tá com muito iluminador, então eu vou tentar passar um pouco menos, apesar de gostar muito de pele iluminada. Vou voltar com a paletinha da Francine e vou usar esse clarinho e esse mais brilhante para finalizar a minha pele. Na sobrancelha, a paletinha da Ruby Rose, então esse marrom escuro e esse mais claro. A sobrancelha dela tá com aspecto bem natural também, então eu não vou caprichar muito assim no preenchimento. Só vou corrigir algumas falhas. Pentear bem pra cima. Eu vou focar principalmente na sombrinha mais clara, pra não deixá-la tão escura e com aspecto menos natural. Agora eu venho subindo a sombra, penteando pra cima. E pra finalizar eu venho com rímel incolor, pode ser de qualquer marca, e venho penteando pra cima e para os lados. Antes de iniciar os olhos, eu venho dando batidinhas na pálpebra para tirar aqueles resquícios, aquele acúmulo de base que eu falei pra vocês. Agora eu venho com a paleta da Catarine Hill, eu vou usar esse rosinha aqui e vou usar um pincel de esfumar. Esse daqui é da MAC, então eu não tenho a numeração dele. Eu vou aplicar por todo o meu olho, fazendo movimentos circulares e levando a sombra até lá em cima.
Agora eu venho com outro pincel de esfumar, esse tem as cerdas um pouquinho mais durinhas, e vou vir com essa sombra e essa. Na verdade eu vou usar toda essa região aqui, mas basicamente essas sombras. E eu não sei falar o nome dessa paleta pra vocês porque eu ganhei ela da minha tia. Qualquer sombra rosa aí que vocês tenham, um pouquinho mais escuro do que o tom que eu passei agora nessa primeira camada. Aí eu vou vir aplicando um pouquinho mais num ponto mais específico, sem espalhar, sem esfumar tanto. Aí eu venho com um pincel, esse daqui, esse é o 0138 da Day Makeup, ele tem as cerdas um pouco mais espaçadas, mais moles, e eu só vou dando uma esfumadinha de leve aqui. Agora eu venho com esse marrom aqui, com o pincel 0146, também de esfumar, só que ele tem a ponta um pouquinho menor, e eu vou aplicar só um pouquinho aqui no canto. Porque o canto tá mais escuro, mais puxado para um marronzinho. E esse olho tá com a sombra mais puxada assim. Agora eu venho com o pincel lápis, que é o O122, eu acho que é O ao invés de 0. Pego uma sombra um pouco mais escura ainda do que o marrom que eu passei e vou fazendo um traço. Eu acho mais fácil tentar fazer o traço reto com o olho aberto. Se tiver muito difícil, vocês podem tentar usar também um pincel mais chanfrado. Eu peguei o que eu normalmente uso para fazer delineador, que é o 0119. E um pouquinho de sombra preta. Agora eu volto com lápis, com pincel lápis e vou dando uma esfumada nisso tudo. Procurem não deixar como se fosse uma linha aqui, tem que ser natural. Tem que ter essa marcação aqui, mas aqui em cima não muito uma linha. Pra parte de baixo eu vou usar esse pincel linguinha de gato aqui, com o primeiro rosinha que eu usei. Eu não vou usar o pincel lápis porque ele tá sujo de sombra escura, senão vai dar errado. Depois eu uso o segundo rosa. Eu vou basicamente passando as mesmas cores aqui embaixo que eu usei em cima. E aí eu pego o pincel lápis e eu começo a fazer aqui no canto externo, na parte inferior. Misturando o marrom mais clarinho com o marrom mais escuro. E eu vou passar só um tiquinho de preto, bem rente à raiz dos cílios. Agora eu venho com esse pincel leque e eu só vou passando, varrendo assim, bem de leve, para não correr o risco de estragar tudo. E lembrando que assim, por isso da importância de você selar bem a pele, para você poder fazer isso sem que arraste algum pozinho que tem aqui de sombra e estrague a sua pele. Como eu tô sentindo falta de um brilho nesse olho, eu vou usar esse pigmento aqui da MAC, que ele é furta-cor. Peguei um pouco com o pincel e eu vou vir dando batidinhas aqui por cima, pra não ficar tão apagado esse rosa. Agora eu venho com o pincel 0119 e o delineador em gel da Bruna Tavares e vou passando aqui. Um pincel 0180 para fazer aquele puxadinho. Eu apliquei o lápis preto na linha d'água, agora eu venho com o rímel e vou finalizar o olho com os cílios postiço. Esse rímel aqui é o 2 em 1 da Bella Femme, tá? Eu tô usando a parte dupla, vem com mais produto. Eu vou puxar assim pra lá, né? Pra
pra fora pra alongar o meu olhar e acompanhar esse esfumado. Vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu só vou usar esse pedacinho de cílios aqui, mais do meio pro final, pra alongar o meu olhar, não tanto dar volume nos meus cílios. Pra finalizar essa produção, eu vou passar o batom, e de batom ela tá com mais puxado para um rosinha bem clarinho, então eu vou misturar um pouquinho desse batom aqui da Vult, em batom bala, que é a cor 01, com esse batom aqui, que é a cor 62. Que ele é um pouquinho puxado até pro tom da sombra, mais puxado até para um arroxeado, então eu vou misturar um pouco dos dois e tentar chegar num rosinha e passar um gloss por cima. Então esse é o resultado da maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou uma maquiagem assim, um rosa mais puxado para um arroxeado, mas eu gostei bastante, foi uma maquiagem assim mais difícil. Espero realmente que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também me seguir aqui nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo e deixar sugestões de próximas maquiagens, que sério, essa daqui inclusive foi uma sugestão, né, de uma maquiagem mais aí puxado para um tom rosa. Eu acho que eu fiz uma vez uma maquiagem assim, gostei bastante desses cílios que deu esse olhar mais puxadinho, apesar de ter ficado realmente aquele famoso cílios bem, né, bem chamativo, mas enfim, eu acho que super dava pra usar numa festa. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!